E agora sim a gente vai ver a reportagem especial do Leonardo Martins contando a dificuldade dos moradores da periferia em tentar se prevenir contra o coronavírus. Acompanhe. Falta de água encanada, pouco dinheiro para comprar álcool gel e casas aglomeradas. Esses são alguns dos problemas enfrentados pelos moradores de periferias do Brasil na luta contra a pandemia de coronavírus. A Jovem Pan conversou com moradores de favelas do Rio de Janeiro e São Paulo, que relataram as dificuldades de se prevenir e se isolar do vírus nas comunidades. Morador do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, o ativista Raul Santiago diz que falta água corrente nas casas para lavar a mão. Nem sempre é regular o serviço de distribuição de água. Tem gente que ainda não tem água encanada, que não tem um saneamento básico decente, que não tem condições financeiras de comprar os produtos para fazer a higiene correta de prevenção sobre o coronavírus. Então existem muitas coisas dentro da nossa realidade que precisam ser pensadas, incluídas e ter ampla atenção das autoridades públicas. Santiago explica que o fato das casas da comunidade serem muito grudadas umas nas outras dificulta o isolamento dos moradores. A estudante Jéssica Oliveira, que vive em Paraisópolis, conta que os preços do álcool em gel dispararam. Aqui no Paraisópolis nem tá tendo álcool gel, tá em falta, tem uma semana e pouco. Pelo que eu entendi, pode ser que chegue sexta, mas tá sendo uma fortuna. Em 100 ml, minha sogra pagou R$20. A maioria das pessoas está comprando aquele álcool líquido mesmo para colocar na mão, porque o álcool em gel está muito caro. E quase nenhuma farmácia está tendo aqui. Quando tem, é uma facada. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o governo avalia a possibilidade de utilizar navios para isolar e tratar pessoas de baixa renda infectadas pela Covid-19. A ideia das autoridades brasileiras é atender nas embarcações casos leves de pessoas que moram em regiões litorâneas e não exigem leitos de UTI. Em outros locais, afastados do mar, está sendo estudado pelo governo desde o uso de quartos de hotéis até unidades habitacionais ainda não entregues para socorrer a população. Bom, e também para comentar as notícias do dia aqui, José Maria Trindade. Zé Maria, salve! Salve! Olha, Tiago, o governo se dividiu ali entre os cuidados contra o coronavírus. Ontem eu conversei com o ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, e ele me disse que é um exagero. Fechamento de escolas onde não há casos confirmados, né, nas escolas, fechamento de comércio, por exemplo, cancelamento de campeonatos. Para ele, os cuidados básicos, como lavar as mãos, não se aproximar mais do que 3 metros, né? Isso já seria suficiente para conter um exagero na epidemia que é inevitável. Esse surto, segundo o ex-ministro, que é médico e que foi secretário de saúde por 8 anos e enfrentou a crise do H1N1 no Rio Grande do Sul, por onde o H1 entrou vindo da Argentina, ele tem experiência com epidemia. Me mostrou ali a comparação dos 2 gráficos, o H1N1 e agora o coronavírus, e chegou à conclusão de que se trata do mesmo princípio. A ideia dele é de que, se 50% da população estiver ou contato com o vírus, ou desenvolvido ou não sintomas, aí o país começa a entrar numa decrescente e acabou o surto, acabou a pandemia. Acontece o seguinte, que parte importante do governo acha que não, que é preciso tomar medidas pesadas mesmo, e aí os governadores saíram na frente. Muita gente entende que se trata também de política, uma demonstração de força e uma demonstração de que a população tem que ser assistida. E aí, nessa divisão, né, faltou uma ação mais urgente da economia. Essa face aí exposta dos mais pobres, a dificuldade aí não é só de se proteger, não, que isso sempre acontece. Mas agora vem a face difícil, que é a face da economia. São autônomos, pessoas que não têm emprego fixo e que terão dificuldades para encontrar renda. Por isso, agora, o governo vai abrir novos programas, principalmente esse de dar uma espécie de bolsa de R$200 para autônomos. Parece muito pouco, Tiago, mas não é não, viu? A sobrevivência é difícil, mas em vários setores a situação fica ainda mais complicada. E o nosso comentarista convidado, Paulo Matias. Paulo. Bom, eu discordo do ex-ministro Osmar Terra, hoje líder do governo, deputado federal da Câmara dos Deputados, por uma simples razão.
Eu acredito que o maior problema do coronavírus não é o vírus em si. As pessoas terão uma baixíssima letalidade, já é comprovado isso, seja até na idade mais avançada, que é o problema principal do coronavírus, mas o grande problema, a grande questão do coronavírus, que precisa ser enfrentada de uma maneira rápida, é exatamente a sua propagação e, principalmente, o fator econômico. As empresas, o comércio, não aguentarão por mais de 1 mês, 2 meses fechados. Nós temos aqui na cidade de São Paulo restaurantes fechados, nós temos bares fechados, nós temos lojas fechadas. Quem vai pagar essa conta do comércio? Se a gente não tomar medidas drásticas agora, essa história vai se alongar. E essa história se alongando, eu não tenho a menor dúvida que o maior prejuízo que o corona vai trazer vai ser no bolso dos brasileiros.